Vimos a aplicação do centroide considerando um corpo como um volume. Agora vamos ver considerando como uma área. Se uma área está no plano XY, seu centroide estará nesse plano e é determinado pelas equações x e y sendo as coordenadas desse centroide. Lembrando que aqui nós estamos apenas trocando a letra V de volume pela letra A de área, certo? No quais as coordenadas x e y estão definindo o ponto centroide da superfície. Detalhe importante para esse caso, a integral xdA ela é conhecida como momento da primeira ordem da área A em relação ao eixo y, enquanto que a integral ydA é conhecida como momento da primeira ordem da área A em relação ao eixo x. Por quê? Para encontrar x barra, nós fazemos o momento em relação ao y. Então, é o momento de primeira ordem dessa área em relação ao eixo y. Já para achar y, nós calculamos o momento em relação a x. Então, essa integral vai ser o momento de primeira ordem da área A em relação a x. Como curiosidade, momentos de primeira ordem são muito úteis em mecânica dos materiais, quando a gente determina tensões de cisalhamento em vigas sob a ação de carregamentos transversais. Note que, se o centroide estiver localizado sobre um eixo de coordenadas, por exemplo, o centroide vai estar exatamente em cima do eixo x. O momento de primeira ordem em relação a esse eixo, será nulo, ou seja, y barra será igual a zero, porque o momento de primeira ordem em relação a x é y tilde A, certo? Integral. Se é nulo esse momento, nós temos que y barra vai ser zero, consequentemente afirma para a gente que esse centroide está exatamente em cima do eixo x. Essas integrais, elas são calculadas de duas formas. A primeira, a gente usa a integração simples em ambos os casos, na qual, na primeira, a gente pega um elemento diferencial de área de uma faixa retangular na horizontal, ao longo da área, e na segunda forma, no segundo caso, nós consideramos essa faixa retangular na vertical. O que significa isso? Vamos fazer exercícios para entender melhor. Localize o centroide x da área. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, quando eu falo que tem duas formas, que eu posso pegar um elemento infinitesimal na vertical ou pegar um elemento infinitesimal na horizontal. Então, são duas formas. Se eu escolho um elemento dessa forma ou se eu escolho um elemento dessa forma. Vamos calcular das duas formas para vocês entenderem melhor a diferença. O resultado tem que ser o mesmo, porém, uma vai ser mais trabalhosa que a outra. E como saber qual será mais trabalhosa que a outra? Aqui a gente tem a variação de y, no caso 1, sendo a base sempre a mesma e a altura oscilando conforme a curva y. Já no nosso caso 2, nós temos a altura a mesma, que seria dy, tendo a base variando. E essa base seria o quê? B menos o y, certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira forma. Na primeira forma, nós temos o seguinte. Nós temos esse elemento infinitesimal de base dx e altura y, certo? O ponto aqui da altura é dado pela curva y. Com isso, nós temos a solução e a primeira coisa que a gente precisa, então, para a solução é, sabendo que x barra é igual a integral de x tilde dA sobre integral de dA, é encontrar quem é dA e quem é x tilde. Então, pelo nosso elemento infinitesimal ali, a gente tem que dA é o quê? Base vezes altura, então, altura y, base dx, então, nosso dA é y dx, certo? Só que o que acontece?
Novamente, nós estamos fazendo uma relação aqui para integrar em relação a x. Então, nós temos que representar esse y em função de x. Portanto, dA vai ser quem? dA vai ser hb ao quadrado vezes x ao quadrado dx. E quem que vai ser o nosso x-til, que é a localização? Quem que é o x-til aqui? É o x do nosso centroide do elemento, certo? Que é o próprio x, posição x desse elemento infinitesimal. Então, o x-til aqui vai ser igual a x. Logo, podemos levar, então, né, para a nossa equação. X barra vai ser a integral de x-til, que é x, vezes o nosso dA, que é quem? h sobre b ao quadrado, x ao quadrado, isso tudo dx. E eu tenho o meu limite da integral variando de 0 até esse ponto, que é quem? B. Então, 0 a b. Isso tudo, né? Sobre a integral dA, que vai ser 0 a b, hb ao quadrado, vezes x ao quadrado, dx. Certo? Então, daqui nós temos o quê? Fazendo a integral aqui de cima, essa multiplicação da x ao cubo. Então, nós vamos ter hb ao quadrado vezes x ao quadrado sobre 4. Isso tudo variando de 0 a b. Sobre, embaixo, nós vamos manter, né, o h de b ao quadrado vezes x ao quadrado, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Variando, então, de 0 a b. A gente já pode cortar de imediato aqui o h sobre b ao quadrado e o h sobre b ao quadrado, né? Tá nos dois termos ali. Então, nós temos que x barra vai ser igual ao quê? b ao quadrado, b a quarto sobre 4. Isso tudo sobre b ao cubo sobre 3, que é a mesma coisa da gente dizer que é b a quarta sobre 4 vezes 3 sobre b ao cubo, que é igual, né, cortando b a cubo com b a quarta aqui, 3 quartos de b. Então, nós achamos x barra para o primeiro caso, certo? Que vale quanto? 3 quartos de b. Agora, nós temos que analisar para o segundo caso, que vai ser um elemento infinitesimal na horizontal, e encontrar a mesma resposta. Vamos lá. Então, nós precisamos, né, relacionar aqui um elemento infinitesimal na horizontal para fazer do segundo modo. Mesmo, né, fazendo dessa forma, a gente sabe que o nosso x barra é igual à integral de x-til, que é o x, né, do centroide do elemento infinitesimal dA, sobre a área, ou seja, integral de dA. O que nós precisamos encontrar, então? X-til e dA. Vamos voltar lá no elemento e fazer essas análises. Então, analisando esse elemento aqui, o que a gente tem? Ele tem uma altura variando aqui dy, bem como, né, o centroide dele, que está sendo o centro geométrico dele na metade do retângulo, vai ter uma altura o quê? Y. Por que y? Esse ponto aqui vai ser o y da curva, certo? E agora, em relação ao x, quanto que vale o x desse centroide? Como que a gente sabe o comprimento, nessa distância x aqui? Ele está localizado na metade do nosso, vamos dizer assim, do nosso elemento. Então, a base está na metade da base. A gente sabe que até aqui, ó, que é exatamente no ponto da curva, é o x dessa curva. Quanto que é, então, essa metade aqui? Nós sabemos que tudo é quem? B menos x. Então, isso aqui é b menos x. Logo, essa metade é b menos x sobre 2.
Então, esse centroide do elemento vai ser quem? X mais b menos x sobre 2. Se a gente fizer, né? Então, 2 vezes x mais b menos x, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, nós temos, então, que isso vai ser igual a quem? 2x menos x, x mais b sobre 2. Ok? Então, achamos o x-til. E agora, o que nós precisamos achar? Nosso dA. Quem que é o nosso dA? Nosso dA é quem? É a base, que é o quê? B menos x, vezes a altura, dy, certo? Então, nós já podemos substituir na nossa equação. Mas qual que é o detalhe? Vamos integrar em relação a y. Portanto, nós temos que substituir o x por y. Quem que é o nosso x? Dado que y é igual a h sobre b ao quadrado vezes x ao quadrado, o nosso x vai ser quem? Raiz de y, então y elevado a meio, vezes b, raiz de b ao quadrado, né? Então b sobre raiz de h, que é o quê? h elevado a meio. Portanto, né, substituindo na nossa integral, o que nós temos? X bar, que é o centroide da nossa área, vai ser igual a integral. E essa integral vai ser x-til. Quem que é meu x-til? X mais b sobre 2. Então, a gente vai ter aqui, ó. Quem que é o nosso x? Y, b, h, certo? Isso mais b sobre 2. Vou aumentar essa integral aqui que ficou pequena. Vezes dA. Quem que é dA? Nós já vimos ali que é b menos x. Quem que é x? Y elevado a meio sobre vezes b sobre h elevado a meio. Isso tudo vezes nosso dy, certo? Y varia de quanto? Varia de 0 até esse ponto, que é quem? H. Então, 0 a H. Isso tudo sobre nossa integral ali dA, que vai repetir b menos y de meio, b sobre h de meio, dy. Então, na hora que a gente resolver isso tudo, nós vamos observar que x barra vai ser exatamente igual a 3/4 de b. Nós vamos ter mais contas aqui na integral, em decorrência, né, do nosso centro aqui geométrico, do nosso elemento infinitesimal, é ter uma função. Não ser tão direto igual anteriormente, né? Uma função ali de mais de uma coordenada e ficar brincando e até mesmo inferir qual que é esse centro geométrico. Uma forma, talvez, de resolver isso aqui de forma mais rápida seria não substituir o x, trazer ele para cá, fazer todo o produto com x e depois substituir para o y para fazer a integração aqui do processo, ok? Mas, de qualquer forma, a resposta aqui, vocês podem refazer, vai ter que dar x igual a 3/4b. E aí, nós observamos que nós temos duas formas que dão o mesmo resultado, só que uma vai dar muito mais trabalho que a outra. Consequentemente, a gente vai gastar mais tempo na execução do que a outra. Portanto, é muito importante, antes de ir direto para a solução, refletir qual que é a melhor disposição, vamos dizer assim, do nosso elemento infinitesimal numa área. Se vai ser na horizontal ou se vai ser na vertical.